Senhor, queridos. Pastora Sinara, da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para ministrarmos uma palavra ao seu coração. E logo após vamos estar orando por você, profetizando bênção, cura, libertação, transformação, declarando o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. Mais cedo tivemos um culto extremamente abençoado e eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui nesse momento tão precioso que temos tido diariamente de falarmos um pouquinho da palavra de Deus e de orarmos, porque a oração é a chave da vitória. Vamos meditar aqui no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 40. Marcos 4:40 diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Aqui na epígrafe, a partir do versículo 35, Jesus acalma a tempestade. É uma passagem muito conhecida. Eu amo meditar aqui nessa passagem, porque vemos a partir do versículo 35 que nesse dia os discípulos vivenciaram uma grande experiência com Deus, né, com Jesus. E o que acontece? Jesus, ele chega até os discípulos e diz: vamos para o outro lado. Note aqui, queridos, que em momento algum Jesus perguntou para os discípulos: vamos ver se a gente consegue? Vamos ver se dá para a gente atravessar? Vamos ver se a gente consegue chegar do outro lado? Mas a ordem foi chegar do outro lado. Não interessa o que ia acontecer no meio daquela travessia. A ordem era chegar do outro lado. Tem pessoas com medo de atravessar. Tem pessoas pensando se vão conseguir chegar do outro lado. Mas eu vim aqui da parte do Senhor declarar sobre a sua vida. A ordem é chegar do outro lado. Não importa quão grande tem sido as turbulências que você tem enfrentado, aquele que determinou e declarou que você vai chegar do outro lado, ele está junto de você e a vitória é certa. O Senhor chega e fala para os discípulos: vão para o outro lado. Então, os discípulos adentram naquele barco, Jesus também vai, eles deixam a multidão e de repente se levanta um grande vendaval. Versículo 38, onde que Jesus estava dentro daquele barco? Quando Jesus adentrou naquele barco, Jesus ele se dirige para a popa daquele barco, e está escrito aqui no versículo 38 que ele estava dormindo sobre um travesseiro. É comum, queridos, quando nós vamos dormir, as pessoas perguntam: o que você vai fazer agora? Ao invés de você falar que vai dormir, você pode perfeitamente falar: eu vou descansar. Porque quando nós vamos dormir, na realidade nós estamos indo descansar. Estamos indo descansar a nossa mente, descansar o nosso corpo. É descansar, nós estamos descansando. Quando Jesus ele adentra naquele barco e ele vai para a popa dormir, ou seja, descansar, ele estava querendo ensinar uma lição. A palavra do Senhor vai nos dizer que, de repente, um grande vendaval, açoitou ali aquele barco. Os discípulos começaram a ficar apavorados, começaram a gritar e estavam todos amedrontados, pensando que eles iriam morrer, todo mundo afogado. Alguém se lembrou: Jesus está aqui, gente. Mas aonde que ele está? Vamos procurar ele. Ele está lá na popa. Quando ele entrou, ele foi para a popa. Vamos para lá. Quando eles chegaram lá, eles encontram Jesus descansando, dormindo. Eles acordam o Senhor, eles despertam o Senhor e eles gritam: Senhor, o Senhor não está se preocupando conosco? Nós aqui perecendo e o Senhor não está nem aí? De repente o Senhor, com uma tranquilidade, com uma calma,
e com muita autoridade, porque a autoridade faz parte, toda a autoridade está na mão do Senhor. Ele se levanta, repreende o vento, versículo 39, e diz ao mar: aquieta-te, acalma. E na mesma hora, não foi depois, foi imediatamente, o mar se aquietou e fez-se completa bonança. O vento se aquietou, o mar também se aquietou e houve completa bonança. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não é algumas áreas, não. Se prepare, porque o Senhor está trazendo completa bonança para a sua vida. Eu não sei as turbulências que você tem atravessado, tem enfrentado, mas o Senhor está trazendo completa bonança sobre a sua vida. E uma coisa eu quero te dizer: aquele barco não iria afundar. Por que, pastora Sinara, que a senhora tem tanta certeza disso? Porque Jesus estava nele. Minha pergunta para você é: Jesus está no barco da sua vida? Pastora, Jesus está no barco da minha vida. Então pode aquietar que esse barco não afunda. Pastora Sinara, eu não tenho plena certeza de que Jesus está no meu barco. Então hoje é um dia oportuno para você convidá-lo a adentrar no barco da sua vida, para ele poder conduzir a sua história. Segunda coisa que eu quero te dizer: Jesus, quando ele adentrou naquele barco e foi para a popa descansar, ele estava querendo nos ensinar que em meio aos ventos, em meio às tempestades, não adianta você querer se descabelar, não adianta você querer apavorar, não adianta você querer permitir que a ansiedade tome conta de você. Em meio à tempestade, você tem que aprender a descansar. Amém? E outra coisa, esse versículo que lemos, 40, Jesus olha para aqueles discípulos, queridos, são homens que não conheceram Jesus hoje. Eles já têm uma vivência com o Senhor, eles já têm experiência com o Senhor, eles já tinham presenciado diversos milagres, eles já tinham visto Jesus curar, Jesus libertar, eles já tinham visto diversos milagres, diversas manifestações sobrenaturais do Senhor. Aí o Senhor olha para ele: vocês? Em outras palavras, logo vocês já estão acostumados a viverem milagres, a vivenciar, presenciar milagres, mas só que era na vida de outras pessoas. Quando eles vivenciaram curas, libertação, transformação, era tudo testemunho de outras pessoas que eles estavam só presenciando. Agora eram eles que estavam dentro de um barco sendo açoitados. Quantas e quantas vezes você tem tantas palavras bonitas para falar para todos, palavras de ânimo, e quando o problema é com você, a sua fé esmorece. Por isso que o Senhor falou: por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não aprenderam a ter fé? Chegou o momento de você exercer essa fé. Quando o Senhor deu ordem para aqueles homens adentrar naquele barco, é claro que Jesus já sabia o que iria acontecer no meio daquela travessia. Mas se você recebeu a ordem do Senhor para ir para algum lugar, você pode erguer a sua cabeça e ir. Porque se o Senhor mandou, Ele vai garantir a vitória. Se o Senhor determinou, Ele vai te sustentar. Se o Senhor te deu uma direção, Ele vai te capacitar. E se Ele está neste barco, esse barco não vai afundar. Amém? Não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé. Coloque a fé em ação. Porque o Senhor não perdeu o controle da tua vida e nem perdeu o controle da tua história. Amado Deus e eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Senhor, eu te louvo, glorifico, bendigo e exalto ao teu santo nome. Declaramos todo o nosso amor por ti, a nossa total dependência de ti. Nos colocamos agora, Senhor, na tua presença, para interceder pela vida do teu filho, para interceder pela vida da tua filha. Alabassuribicantarabasai. Se porventura existe alguma enfermidade, seja no corpo, na alma, no espírito,
em nome de Jesus. Enfermidade, o Senhor te repreenda. Junta toda a sua bagagem e sai agora. Alabassuri me cantarabassai. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades pelas suas pisaduras. Nós já fomos curados. Abra as portas que porventura estavam fechadas. Libere aí as vitórias que porventura estiverem retidas. Manifesta a tua autoridade sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Exalte ele, exalte ela, para a glória e honra do teu santo nome. Meu Deus, coloca um cântico de vitória sobre esses lábios. É isso, ó Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja manifesto sobre você e a sua família, desde agora como para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.